debate integrado na Feira Regional de Eficiência Energética 2018. Uma saudação a todos os que estão aqui conosco no Teatro Ribeira Grandense e, em especial, aos que nos acompanham através da televisão. Durante a próxima hora, iremos falar sobre mobilidade elétrica e temos como convidados Andreia Carreiro, Diretora Regional da Energia do Governo dos Açores, Nuno Bonneville, que é Administrador da empresa pública MOBIE, encarregue da gestão dos postos de carregamento de veículos elétricos a nível nacional. Também aqui na minha direita, João Peças Lopes, que é Administrador também do INESC-TEC. O INESC-TEC é o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. E, finalmente, temos também connosco Henrique Sanches, que é Presidente da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos. A todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar hoje aqui connosco na Ribeira Grande. O veículo elétrico, como todos sabem, não é uma solução de mobilidade nova. Existe desde meados do século XIX. Esteve algo desaparecido ou hibernado durante muitos anos, porque perdeu a competição com o veículo de combustão interna no início do século XX. Na década de 90 do século passado, começou a ressurgir em alguns nichos de mercado, sobretudo nos países nórdicos. Foi nessa altura que aqui a região, através da EDA, adquiriu uma primeira viatura elétrica, em 1994, na altura com baterias de chumbo, com autonomia curta, cerca de 70 km apenas. E foi na altura também, na década de 90, que a Noruega lança os primeiros incentivos à mobilidade elétrica que tiveram tanto sucesso e que fazem hoje com que a Noruega tenha o parque automóvel mais eletrificado do mundo. Mais tarde, já no nosso século, por volta do ano 2010, há uma nova vaga a favor da mobilidade elétrica e os grandes fabricantes automóvel começam a lançar os seus modelos elétricos, ao ponto de, hoje, ano 2017, o último ano conhecido, as vendas de veículos elétricos no mundo terem subido 57%. Ultrapassou-se o número mágico de 1 milhão de veículos elétricos vendidos, aliás, mais de 1 milhão e 200 mil veículos elétricos vendidos. E, consoante os países, essa evolução das vendas tem sido algo diferente. Na China, o crescimento do ano passado, aliás, a China é o maior mercado dos veículos elétricos neste momento, representando mais de metade do total das vendas mundiais. A China, em 2017, cresceu 72% a nível de vendas de veículos elétricos. Na Europa, no conjunto da Europa, o crescimento foi de cerca de 40%. Com a Noruega, já vimos, a Noruega tem um papel muito importante, porque desde 90 incentiva os veículos elétricos. O principal incentivo da Noruega já agora é a isenção de taxa de IVA. Isso teve um impacto fulcral nas vendas de veículos elétricos. Em Portugal, nos primeiros meses deste ano, os valores são recentes, de janeiro a abril, mais do que duplicou as vendas de veículos elétricos. Venderam-se, por cada 100 automóvel novo vendido, venderam-se 2,7 automóveis elétricos. E nos Açores? Penso que é a pergunta que se coloca. E nos Açores, como é que estão as coisas? Recorde-se que nos Açores a autonomia dos veículos elétricos nunca foi qualquer tipo de problema. Mesmo na década de 90, os 70 km de autonomia já nos resolviam a maior parte das necessidades. Recorde-se também que nos Açores há energia renovável em centrais, em parques eólicos instalados, que não é aproveitada à noite, que é desperdiçada por falta de consumo. Se existissem veículos elétricos nos Açores, esse consumo poderia ser, de facto, diretamente dessa energia renovável. Teríamos veículos de certeza a circular com energia renovável e resolvíamos esse problema do desperdício atual nos parques eólicos das Ilhas de São Miguel, da Terceira, do Faial até. Mais de 80% do nosso mercado. E mais, nos Açores, recorde-se também, os Açores estão a ser vendidos como um destino turístico sustentável, verde. Se tivéssemos veículos elétricos, teríamos aqui mais uma vez, um reforço dessa imagem dos Açores como destino sustentável, destino verde. Os nossos turistas podiam circular de veículos elétricos
Ainda há pouco sabia aqui do nosso convidado Henrique Sanches que tentou alugar um veículo elétrico nos Açores e não conseguiu. E as vendas, pronto, dentro deste contexto, as vendas de veículos elétricos nos Açores como é que são? Os últimos dados publicados pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores mostram que em 2017 houve uma queda de 64% nas vendas de veículos elétricos. O que é que está a acontecer? Porquê é que os açorianos não estão a comprar veículos elétricos? Porque não há postos de carregamento. A rede Mobiés está em praticamente todo o país, incluindo na região autónoma da Madeira, mas não está ainda nos Açores. Por que será? Os açorianos não têm confiança na tecnologia do motor elétrico, nas baterias, na tecnologia das baterias de íons de lítio. Ou será que o açoriano acha que o veículo elétrico ainda é muito caro e que precisa de mais incentivo? Que o incentivo nacional de 2.250 euros para os primeiros 1.000 viaturas vendidas não é suficiente. Recordo que em países como os Estados Unidos, os incentivos não são só para o país, não são só, no caso dos Estados Unidos, federais, também incentivos estaduais. As próprias empresas de eletricidade também incentivam os seus clientes e apoiam os seus clientes na aquisição de veículos elétricos. Negociam com os fabricantes, com os vendedores, preços especiais para os seus clientes. Portanto, será que os açorianos precisam de mais algum apoio para comprar veículos elétricos? O certo é que temos que tentar mudar a situação. E era esta a primeira questão que eu colocava aqui aos nossos convidados. Como é que vê essa situação de nos Açores estarmos a ficar algo para trás a nível da mobilidade elétrica, quando em todo o mundo, incluindo no resto do país, as vendas de veículos elétricos estão a crescer? E o que é preciso fazer para alterar essa situação? E eu penso que a doutora Andreia seria a pessoa indicada para arrancar com esta questão. Ok, muito bem. Desde já quero agradecer o convite para estar aqui presente e felicitar por esta iniciativa. É muito importante discutirmos a eficiência energética, a mobilidade elétrica e todas as temáticas relacionadas com a energia e de uma forma participada. Cumprimento todo o ilustre painel que aqui acompanha. Obrigada pelas suas questões e pela apreciação muito interessante que fez sobre essa questão da mobilidade elétrica. Efetivamente, não estamos satisfeitos com os resultados que nós temos para apresentar neste momento no âmbito da mobilidade elétrica. Portanto, 35% dos combustíveis fósseis que são importados para a região autónoma dos Açores são consumidos precisamente no setor rodoviário, portanto, nós precisamos de trabalhar na descarbonização desse setor, portanto, eletrificando. Mas, efetivamente, e também porquê? Porque nós nos Açores, e depois custa-nos muito perceber porque é que não está a correr bem, porque depois olhamos para os Açores e temos efetivamente o cenário ideal, não é? Portanto, nós temos percursos diários pequenos, a autonomia do veículo é cada vez maior, portanto, não se justifica, não há efetivamente nenhum entrave. Mas a verdade é que, em conversa com as pessoas, percebe-se que há realmente alguns entraves. E, desde logo, a falta da infraestrutura de pontos de carregamento nas vias. Portanto, nós, neste momento, temos um concurso público a decorrer, como todos sabem, que engloba 26 pontos de carregamento, portanto, há uma abrangência regional, todos os concelhos vão ser abrangidos por esses pontos de carregamento, com o objetivo de dar, efetivamente, conforto e segurança às pessoas para que elas possam adquirir um veículo e saberem que, ao circular, têm um ponto em qualquer local. Contudo, nós também queremos alertar para o facto de que o importante mesmo é carregar em casa, carregar em períodos noturnos, carregar no período de vazio, porque isto sim é que vai ser benéfico para a pessoa, porque vai usufruir de uma tarifa muito mais baixa, vai ser benéfico para a região do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico, porque vai permitir a maior utilização de fontes renováveis que nós hoje em dia desligamos durante a noite porque não temos capacidade de as absorver, e também do ponto de vista económico, porque aí deixaríamos de importar combustíveis fósseis e estávamos a utilizar obviamente as fontes renováveis. Portanto, este acaba por ser identificado como o maior entrave que se verifica. O outro prende-se essencialmente com a questão do custo.
Não é? Porque, efetivamente, se nós olharmos para o custo inicial do veículo de combustão interna e compararmos com o veículo elétrico, é substancialmente diferente e acaba por ser um entrave aí à partida. Do ponto de vista das empresas, há benefícios fiscais que eu acredito que já não se justifica essa questão, porque os benefícios fiscais são mais comuns, portanto, fazendo as contas devidamente, conseguem perceber que faz sentido apostar no veículo elétrico. Para o particular, por vezes não é assim tão evidente. Portanto, há um conjunto de isenções de diversos impostos, há a questão do apoio do Fundo Ambiental dos 2.250 euros e a região neste momento está a trabalhar num quadro legislativo que irá permitir o lançamento de incentivos também à adoção desse veículo. Esses incentivos já agora vão ser cumulativos com os incentivos nacionais, ou são incentivos que são alternativos? Portanto, há duas abordagens neste momento. Podem ser cumulativos numa lógica de majoração mediante determinados critérios ou de uma forma individual. Contudo, há uma questão importante aqui a referir e que nós estamos a desenhar, que é nós não queremos dar um incentivo sem uma contrapartida. Portanto, queremos dar um incentivo numa lógica de incentivo também do carregamento dentro de casa e nos períodos noturnos. E, portanto, neste momento estamos a desenhar uma forma de uma demonstração de aquisição de uma tarifa bi-horária ou tri-horária para incentivar precisamente o consumo nestes períodos e, para além disso, também a aquisição do equipamento para carregar em casa, porque é este o tipo de carregamento que nós pretendemos para a nossa região e os postos de carregamento rápido são simplesmente encarados como um recurso, como um SOS, como uma questão de conforto e segurança. E depois o outro grande entrave que nós, e a outra grande barreira que nós verificamos é efetivamente a falta de conhecimento. Portanto, à partida olham para o custo inicial, mas depois não verificam que, do ponto de vista de manutenção dos impostos, das reparações, que tudo isto acaba por se diluir. Portanto, a utilização acaba por ser muito mais benéfica. Do próprio custo da energia elétrica, porque o carro, se for carregado em casa nas horas de vazio, vai ter um valor de cerca de um quarto ou um quinto do exatamente. custo do Portanto, veículo eu tenho gasolina. aqui, sem dúvida, exatamente, e para além disso, há aqui um caso, utilizando um Nissan Leaf, nós fizemos os cálculos e, por exemplo, ao fazer o carregamento da bateria num período de ponta que custava aproximadamente 6,60 €, se passarmos para o vazio já custa 3 €. Portanto, essa gestão é muitíssimo importante do ponto de vista económico e do ponto de vista ambiental. E, portanto, para além disso, nós também, neste momento, estamos a desenvolver um plano de comunicação, de sensibilização e informação, porque nós queremos explicar às pessoas que faz sentido apostar no veículo elétrico, que é um veículo que tem um excelente desempenho face ao veículo de combustão interna, portanto não é inferior a esse nível, que é amigo do ambiente, que é confortável, que não faz ruído e que do ponto de vista económico é benéfico para ambas as partes. Agora, claro que há aqui um caminho muito longo a percorrer para que tudo isto se torne uma realidade na região. Okay. Nuno, porque é que a Mobia não está, a rede Mobia ainda não está aqui nos Açores? Há condições para isso? Há alguma questão técnica? Apenas porque ainda não se reuniram as condições também locais para termos a Mobia? Antes de mais, muito bom dia a todos e queria também aproveitar a oportunidade para agradecer à Artac neste Dia Mundial da Energia permitir estarmos aqui a falar sobre mobilidade elétrica e exatamente aproveitando a sua introdução fazer aqui uma pequena nota porque há aqui uma ligeira confusão. Ou seja, a Mobie, enquanto projeto piloto, nasce em 2009 e é, na altura, criado um projeto de inovação que pretende criar uma rede completamente interoperável, de âmbito nacional, focada, centrada no utilizador, aproveitando o aumento de produção de energias renováveis. Portanto, tentando fechar aqui um ciclo e deixar um sistema de gestão e postos instalados desde essa altura. Portanto, o projeto previa isto tudo no continente. Em 2009 também é criado um enquadramento jurídico para a mobilidade elétrica. Somos, na altura, dos poucos países, se não o único, a enquadrar toda a mobilidade elétrica. E nessa primeira fase, as regiões autónomas não estavam incluídas.
Depois, como todos sabemos, entre 2009 e final de 2010, 2011, começam as instalações dos postos de carregamento, começa o sistema a entrar em funcionamento, mas depois somos apanhados pela crise, as coisas ficam ao meio, o executivo anterior, a parte inicial do executivo anterior não aposta tanto nestas políticas, já a última parte do executivo anterior volta a retomar novamente estas políticas e, portanto, nessa altura há ali um vazio porque não havia nenhuma entidade responsável por garantir a manutenção dos postos, por garantir todas as questões que levassem o mais rapidamente possível a parte do projeto, a conclusão do projeto piloto e a entrada em fase de mercado livre e concorrencial, que era outra das premissas do modelo. Nessa altura, então, é criada a Mobie enquanto empresa pública, 100% detida pelo Estado, tutelada no início pela energia, neste momento pelo ambiente, e a função da Mobie passa como que uma câmara de compensação de todo o sistema no dia em que o mercado estiver efetivamente a funcionar. Eu costumo dar o exemplo da Cibes. A Mobie será um género de uma Cibes para a mobilidade elétrica, vai permitir que tudo funcione e que o utilizador não sinta todas estas trocas e fluxos financeiros e energéticos. A única coisa que ele tem que ter a garantia é que o que lhe chega depois para pagar está correto e verificado por todas as entidades competentes. Mas, portanto, o papel principal da Mobie será esse, não será instalação de postos, não será a exploração dos postos, nem manutenção, nada disso. Existe essa obrigatoriedade na lei de todos os postos instalados em via pública ou em locais privados de acesso público estarem ligados em rede ao sistema da Mobie, exatamente para permitir que qualquer utilizador com o seu contrato de eletricidade para a mobilidade elétrica possa carregar independentemente do posto que encontrar. Portanto, vamos supor que isto já está tudo a funcionar e eu venho de Lisboa, chego aqui a São Miguel e com o contrato e com o meu meio de acesso consigo carregar o carro, sem dificuldade nenhuma. Portanto, o que se pretende no final é isto. Em 2014 há uma alteração à lei e nessa altura as regiões autónomas são introduzidas no Sistema Nacional. E fazer-lhe só aí uma pequena correção. Não houve nenhuma discriminação aos Açores. O que aconteceu na Madeira foi que a Madeira, por si só, decidiu avançar com a mobilidade elétrica. Portanto, a elétrica da Madeira fez esse investimento a seus custos. Quis foi desde o início, ainda que não houvesse obrigatoriedade legal, quis desde o início fazer a ligação ao sistema. E fê-lo desde o princípio. A partir do momento em que houve a alteração legislativa, o que se fez, e já foi a Mobie, foi falar com os governos regionais, sensibilizá-los para que a lei tinha tido esta alteração, que era necessário fazer a transposição para as regiões autónomas e que contavam com todo o apoio da Mobie para o que pudessem necessitar em termos de elaboração, de transposição e de pensar os modelos de mobilidade elétrica. Isso foi feito na Madeira, foi feito nos Açores, esse trabalho foi feito. E muito do que está, também é preciso desmistificar isto, tudo o que está a ser feito no continente, não há uma intervenção direta do Estado Central. Ou seja, há, mas com o recurso ao financiamento a projetos europeus. Que, no caso das regiões autónomas, não pode ser uma entidade do Estado Central no continente a fazer essas candidaturas e a concorrer a esses financiamentos. Por isso, apoiámos dentro do que pudemos, quer na Madeira, quer aqui nos Açores, a encontrar os programas adequados para se poder fazer esse tipo de candidaturas. Pelo que sei, é o que está a acontecer agora com este concurso dos carregadores e, portanto, a mobilidade elétrica e a Mobie chegará certamente muito rapidamente aos Açores. A partir do momento em que existam os postos, e estando na via pública, existe a obrigatoriedade de estarem ligados à rede. Houve um que foi inaugurado a semana passada, ainda não está ligado à rede. O objetivo é ligar à rede? O objetivo é ficar ligado à rede, porque ele está disponível e acessível ao público. No continente, quem atribui as licenças dos operadores de carregamento é a Direção-Geral de Energia e Geologia. Aqui será a Direção-Geral Regional, peço desculpa,
de energias. Ainda estamos aqui a ultimar alguns procedimentos, mas muito rapidamente esse posto estará incluído na rede móvel. Portanto, podemos dizer que logo que alguém avance com a instalação dos postos, a rede móvel pode absorvê-los e integrá-los na sua rede sem qualquer problema tecnológico, não é isso que... Não. Aqui não é a tecnologia que está a servir de entrada. E João Peças Lopes, a nível da confiança na tecnologia do motor elétrico, das baterias atuais, com toda a evolução que tem havido nas baterias, podemos dizer com confiança que as pessoas não precisam ter receio em relação à fiabilidade do automóvel elétrico? Não, de todo. Bem, em primeiro lugar, quero começar por agradecer o convite que me foi feito pela organização, dizer que é sempre com muito gosto que venho aos Açores e queria felicitar a organização por este evento. Respondendo, ora bem, não, a mobilidade elétrica tem vindo a crescer nos últimos anos, consolidando as soluções tecnológicas que têm vindo a ser desenvolvidas. É óbvio que elas assentam muito em torno da bateria. A bateria é o elemento mais crítico da mobilidade elétrica, mas quer as soluções de íons de lítio, que são aquelas que hoje são utilizadas, como outras que já se fala, como baterias cerâmicas, exatamente, baterias mais de outro tipo. Qualquer uma dessas soluções são soluções tecnologicamente robustas, fiáveis e aqui é importante perceber uma coisa. O veículo elétrico é caro porque a bateria ainda é cara. E, portanto, se nós quisermos resolver o problema da mobilidade elétrica em termos da sua consolidação e expansão, nós vamos ter que reduzir o custo da bateria. E isso tem sido uma tendência que se tem verificado nos últimos anos. Se olharmos para o preço das baterias e a sua evolução nos últimos 10 anos, o preço da bateria caiu mais de 65%. E, portanto, essa queda vai continuar em resultado do desenvolvimento dessa tecnologia. E, naturalmente, que para que isso aconteça, é preciso que mais pessoas comprem veículos elétricos. Portanto, isto é, no fundo, nós estamos aqui... É importante dizer que a bateria, no custo total de um veículo elétrico, a bateria deve estar a representar uns 40% do custo final, não é? Sim, e portanto, ou seja, nós temos que atuar precisamente sobre a bateria para conseguirmos diminuir o custo da bateria. E aqui estamos perante uma situação que é muito semelhante àquilo que aconteceu com o lançamento das energias renováveis. Quando nós lançámos as energias renováveis, a eólica em particular, e depois mais tarde a solar fotovoltaica, e começaram a levantar voo, aquilo que foi feito foram dados incentivos para que os investidores investissem, garantindo o retorno desse investimento e com isso se produzissem mais equipamentos e, portanto, com o aumento da produção acabou por se aumentar a qualidade das soluções tecnológicas, mas também se veio a reduzir o preço por uma questão de escala. Ora, aqui a situação é exatamente a mesma. Portanto, o esforço que tem que ser feito tem que passar por realmente darmos mais incentivos. Uma situação temporal e até haver a paridade... Para conseguirmos atingir a tal paridade com o custo do veículo de combustão interna, que eu creio que será possível lá para meados da década de 20, ou seja, daqui a uns 7 anos, julgo que isso será possível. Eu li recentemente num relatório, penso que da Bloomberg, em que se aponta para antes de 2025 o custo da bateria estar abaixo dos 100, à volta dos $100 por quilowatt-hora. Mais baixo do que isso. E daí que nós podemos esperar que os incentivos serão necessários apenas durante mais 4, 5 anos, meio de anos. Portanto, ou seja, os governos, as entidades, e em particular, por exemplo, aqui nos Açores, o governo regional faz todo sentido que, cumulativamente ou não, portanto, desenvolva um esquema de incentivos para que promova a aquisição dos veículos elétricos, porque realmente a grande barreira à aquisição do veículo elétrico é o preço. Ainda para mais quando, enfim, no continente,
ou nas regiões continentais, poderemos dizer, uma das barreiras é que as pessoas ainda não têm confiança na autonomia do veículo. Bem, isso pode acontecer, efetivamente, mas na região autónoma dos Açores, e atendendo às distâncias com que normalmente temos que lidar, esse problema não existe. Aliás, o EG Francisco Telho já o referiu muito bem, e ainda ontem tive a oportunidade de testar indo de Ponta Delgada até às Furnas e voltar, e ainda voltámos com autonomia suficiente para continuarmos a fazer mais viagens. Portanto, esse problema não se põe de todo. Portanto, os sistemas insulares são casos que são especiais e que são aqueles que são exatamente aqueles onde deveria ser fomentado mais a utilização da mobilidade elétrica. E claro que isso passa por um conjunto de políticas de incentivos, mas também passa por as entidades públicas, o Governo Regional, a Empresa da SAD dos Açores, a EDA, enfim, por exemplo, os Correios, os serviços municipalizados, têm que fazer investimentos e adquirir esses carros, porque tem aqui um duplo efeito. O efeito de, por um lado, estar a substituir a sua frota e, por outro lado, o efeito de dar o exemplo e de fazer com que as pessoas depois imitem, prossigam através da imitação. E o fator imitação é extremamente importante. E as pessoas não têm que ter receio relativamente à fiabilidade e à robustez da solução. O veículo elétrico é extremamente robusto, mas se olharmos para um veículo elétrico e o compararmos com um veículo de combustão interna, vamos ver que ele tem muito menos peças, tem muito menos componentes, tem muito menos probabilidade de avariar do que um veículo de combustão interna. É claro que depois temos um outro problema. É preciso formarmos técnicos para serem capazes de dar o apoio e a manutenção a esses veículos elétricos. Mas isso é uma coisa que vai naturalmente acontecer. Acontecer quando houver volume, quando houver um número significativo de carros a circular, essa situação estará resolvida. Há uns 7, 8 anos, quando surgiu essa nova vaga da mobilidade elétrica, em relação às baterias, falava-se em duas questões. Por um lado, realmente a autonomia delas, mas também a vida útil da bateria. Sim. O que é que nos pode dizer sobre a vida? A vida útil já será suficiente para o investimento que nós fazemos no automóvel elétrico? Aquela bateria vai ter uma vida útil correspondente à nossa expectativa? Isso não está demonstrado, já que também está a ser utilizada há pouco tempo, não há experiência? Essa é uma pergunta difícil. Eu não tenho dados suficientes para dizer que a vida útil vai ser realmente longa, até porque ela vai depender também muito da forma como se faz a utilização, claro, e se conduz. Portanto, há uma dependência muito forte. Mas, por exemplo, posso dizer que eu segui de perto como avaliador de um projeto europeu, que foi o Green Emotion, durante 4 anos, e em que tinha vários sites de experimentação de veículos elétricos na Europa. E durante esses 4 anos, aquilo que nós verificámos é que em nenhum destes sites, onde havia vários veículos em circulação, se verificou uma redução significativa do tempo de vida expectável da bateria. Henrique Sanches está aqui a representar os utilizadores de veículos elétricos. O utilizador de veículo elétrico atual, no futuro, quando mudar de carro, vai comprar de novo um veículo elétrico. Portanto, a confiança é tal que garante-nos já uma resposta desse tipo. Ou há pessoas que voltam atrás e voltam para o veículo de combustão interna. Bom, em primeiro lugar, os meus agradecimentos à ARTAC, à Câmara Municipal da Ribeira Grande, por este evento de comemoração do Dia Mundial da Energia. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu julgo que nunca mais vão conduzir um carro com motor de combustão interna. Eu não o faço, eu tenho carro elétrico desde 2011, o primeiro carro que comprei foi em 2011, a minha mulher comprou o seu carro em 2015 também 100% elétrico, portanto desde 2015 só temos veículos 100% elétricos lá em casa. E de facto nunca tivemos restrições em percorrermos o país e até fora do país. Em 2016 fomos a Marrakech, a Marrocos, nem sequer foi a Tanger, foi a Marrakech, 2.700 km. É evidente que foi uma viagem organizada, planificada, mas temos associados que nesse mesmo ano de 2016 foram à Bósnia e Herzegovina e à Croácia no veículo elétrico e neste momento estão a regressar do Cabo Norte
um casal de jornalistas portugueses que foram num carro 100% elétrico, que nem é dos que têm uma autonomia maior, que ligaram o Cabo da Roca ao Cabo Norte, no norte da Noruega, e que estão de regresso e vão chegar ao Cabo Norte. Essa viagem pode ser seguida, aliás, na internet. Portanto, ainda em 2016 passou por Portugal uma volta ao mundo de veículo elétrico. Eram 8 veículos elétricos, um deles era um autocarro de passageiros, os outros eram veículos ligeiros de passageiros, que percorreram, deram uma volta ao mundo em veículo elétrico. Está neste momento em preparação uma terceira volta ao mundo em veículo elétrico, esta em 80 dias, é o objetivo, porque a anterior demorou 126, para 2020. Portanto, é possível andar de veículo elétrico por tudo quanto é sítio. Claro que nos Açores não é só possível, como é exigível que isso aconteça, por uma razão muito simples. É porque as ilhas têm a área que têm disponível. Portanto, se o veículo elétrico, quanto a nós, já faz sentido hoje em dia, por várias razões que já aqui foram referidas, muito mais sentido faz se estivermos a falar de um arquipélago, de uma ilha, ou até mesmo no continente, muito mais sentido faz quando falamos de uma autarquia local, de uma Câmara Municipal, de uma Junta de Freguesia, porque a área de intervenção destes organismos é restrita geograficamente e, portanto, não tem esses problemas. Só que hoje em dia esse problema já não se põe. Neste momento, os carros à venda, e estamos a falar de carros médios, já têm entre 250 e 300 km de autonomia. Portanto, estamos a falar, é possível, já dá para todas as necessidades diárias que possamos ter. Porque devemos atuar, como aqui já foi e bem referido, o carro elétrico fundamentalmente deve ser carregado em nossas casas. Eu julgo que, além do que já foi dito, a principal causa da dificuldade da mudança somos nós próprios. Somos qualquer um de nós que está aqui, porque nós temos, normalmente, está na nossa gênese, dificuldade em encarar a mudança. Sempre nos habituámos a conduzir um carro a fazer barulho, a poluir, a sujar o chão com manchas de óleo e achamos estranho fazê-lo sem nada disto acontecer. Mas eu neste momento tenho muito prazer que na minha garagem não tenho manchas de óleo no chão, não tenho cheiros, não tenho fumos, portanto é muito agradável e o que nós dizemos a todas as pessoas que chegam à associação e que dizem o que é que eu posso fazer, estou a pensar em comprar um carro elétrico, o que é que nos aconselham? Primeiro, a experimentar meterem-se dentro de um carro e andarem no carro elétrico. E nós costumamos dizer, primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Nós saímos dessa primeira experiência, que foi como aconteceu em 2011, a pensar o que é que eu tenho que alterar na minha vida para poder vir a ter um carro elétrico. Eu, neste momento, quando por razões que o carro vai à revisão ou qualquer outra, eu necessito de pegar num carro com motor de combustão interna, eu sinto-me andar de cavalo tabu. Eu sinto-me retroceder à pré-história. Portanto, não tem sentido nenhum. O carro, já aqui foi referido, o motor elétrico é muito mais eficiente. Tem uma eficiência entre 90% a 95% da energia que é necessária, que ele consegue aproveitar. Enquanto que o motor de combustão interna, esses valores andam pelos 20%, 25%. Portanto, outra coisa já referida, o carro que qualquer um de vocês, desde que não tenha um carro elétrico, tem cerca de 2.000 peças móveis. Um veículo elétrico tem cerca de 20 peças móveis. Estamos a falar de 1% de peças móveis. Não há filtros, não há óleos, não há sistemas de arrefecimento. Portanto, há um conjunto. O preço inicial do carro pode ser ligeiramente mais caro. E cada vez é menos, pelas razões também que já foram aqui aduzidas. Mas, a partir do momento que eu saio do stand, o vendedor olha para mim com uma tristeza enorme. Ele sabe que eu não vou voltar lá tão depressa para gastar dinheiro nesse stand. Isso entroncava com outras situações que vão surgir, que é a readaptação de uma série de negócios que hoje em dia existem e que no futuro, e num futuro muito breve, seguramente, vão ter que se adaptar. Portanto, o carro, em termos de manutenção, tem uma manutenção mínima. Posso dizer que as manutenções anuais de um carro elétrico andam à volta dos 50 a 60 euros, por aquilo que eu já disse, não há nada para substituir. Por outro lado, as pastilhas de travão gastam-se muito menos, porque o carro elétrico tem um sistema regenerativo de produção de energia que vai ainda provocar uma diminuição dos custos nos termos da energia necessária. Eu, nestes quase 7 anos, 25% a 26% de toda a energia que eu utilizei no meu carro elétrico, produzi no meu carro elétrico. Nenhum das pessoas que está aqui presente pode produzir
gasóleo ou gasolina dentro do seu próprio carro. E isso estamos a falar de 1/4 do custo da energia, que eu vou adicionar ao que já aqui foi dito, ao carregar o meu carro em casa numa tarifa biorária, eu já reduzo em 50% o custo da eletricidade. Mas, por sua vez, o custo da eletricidade é muito mais barato que o custo de qualquer combustível fóssil. Os combustíveis fósseis andarão, eu agora tenho visto algumas notícias na televisão, €1,50, €1,60, não sei. Um quilowatt-hora anda à volta dos 20 cêntimos. E se for em horas de vazio, vai baixar para 10, 11 cêntimos. Portanto, se fizermos contas, o problema do carro elétrico é fundamentalmente falta de informação, por várias razões. Há quem não interesse que esta informação passe, mas há uma grande resistência à mudança. E isso é próprio do ser humano e das instituições. As instituições são pesadas, têm dificuldade em atualizar-se, em modernizar-se, mas nós próprios, cada um de nós individualmente, eu vejo os meus próprios amigos, porque eu, desde 2011, que ando de carro elétrico, e só há 2 anos é que consegui convencer o primeiro a comprar um carro elétrico. O ano passado já consegui convencer 2, este ano já vai em 3. Portanto, vamos lá, seguramente, e a uma velocidade cada vez maior. Portanto, não é, para mim é todo impensável voltar a conduzir um carro com um motor de combustão interna, até porque eu penso nos meus filhos e na minha neta, que também já tenho, é impensável. Todos nós já devemos ter visto alguma vez, numa primeira página de um jornal, uma notícia do estilo que alguém se fechou na garagem de sua casa, fechou o portão da garagem, abriu os vidros do carro e pôs o motor a funcionar. E o título da notícia é "Fulano de Tal suicidou-se". Pois nós todos estamos a suicidar-nos, lentamente, pouco a pouco. Esta terra onde nós vivemos é a nossa garagem. Não há fora. É impossível deitar estes gases fora, eles ficam cá. Portanto, nós estamos a suicidar-nos alegremente, muitas vezes sem pensarmos o que é que estamos a fazer e sem pensarmos nos nossos filhos e nos nossos netos. E dificuldades. Portanto, todos nós reconhecemos que o ideal é que o automóvel elétrico seja carregado em casa, de preferência nas horas de vazio, na altura em que há excesso de energia renovável na rede, disponível e desperdiçada. E quem não tiver essa possibilidade, porque não tem garagem, porque não tem um lugar de estacionamento junto de casa, a solução terá de ser a utilização de postos de carregamento nos condomínios. Como é que estão as coisas? Os associados da vossa associação queixam-se de algum modo, de alguma dificuldade, quando não têm esses locais próprios de carregamento? Queixam-se muito, para começar, da rede pública. Porque a rede pública está com algumas deficiências, por as razões que também já aqui foram referidas. Portanto, tiveram um período de 4 a 5 anos em que os equipamentos ficaram ao abandono, não haviam carros elétricos, portanto havia muito poucos carros elétricos, havia muito pouco uso, e um equipamento que nós já sabemos que, se permaneça na via pública sem qualquer uso, é alvo de violência gratuita, de vandalismo. E, portanto, essa fase, a partir de 2016, de final de 2016, está a ser recuperada. Vai demorar algum tempo. É muito mais fácil manter algo do que, depois de algo ser destruído, recuperar algo que já foi destruído. Mas, voltando à sua pergunta, o que nós dizemos é: carregue em casa, carregue no local de trabalho. Fantástico, não tem problemas nenhuns e vai ver que é uma mudança radical na sua vida. Não sendo possível, há a rede pública que funciona. Eu, a semana passada, fui de Lisboa a Coimbra, no carro elétrico, nem tive que parar. Fui de Lisboa a Coimbra diretamente e demorei 2 horas. 2 horas para fazer 200 km é perfeitamente aceitável. E passado 2 ou 3 dias fiz Lisboa ao Porto, parei 10 minutos na área de serviço de Pombal para carregar o carro. É o tempo de ir beber um café, de ir à casa de banho, de dar uns passos para desentorpecer as pernas. Portanto, 10 minutos numa viagem de 300 km é perfeitamente aceitável. Portanto, há a rede pública e ela está a funcionar, especialmente a rede de carga rápida. E depois há um conjunto de situações. Agora já não, porque a rede pública existe, mas eu andava no meu carro, na mala do carro, com não sei quantas extensões e adaptadores possíveis. Eu carreguei em tudo o que era sítio, desde quartéis de bombeiros, a cafés, pastelarias, restaurantes, hotéis, era o que aparecia. Era até no ferryboat, quando fui à África, carreguei no ferryboat. Os ferryboats estão equipados para os caminhões frigoríficos poderem carregar durante a viagem, para não se estragar os produtos que transportam, e, portanto, têm a possibilidade de eu carregar numa ficha, numa tomada, sem sequer ter custo qualquer para mim.
A rede de bombeiros é uma emergência que está aberta 365 dias por ano, 24 horas por dia. É evidente que estamos a falar de soluções alternativas ou de emergência para uma situação pontual. Mas quando eu hoje em dia vou passar um fim de semana a um hotel, eu já tenho o cuidado de perguntar, quero reservar o carro, quero reservar o quarto, mas tenho um carro elétrico, preciso de carregar o carro. Normalmente faz-se um silêncio da operadora do outro lado e deve pensar o que é que este quer. Temos aqui um maluco ao telefone. Mas é muito simples. Não, eu vou dormir e enquanto eu estou a dormir, o meu carro carrega numa tomada normal, doméstica. Todos temos. E quando me perguntam, mas o carro elétrico, mas o que é que o senhor precisa? Eu pergunto sempre, mas desculpe, mas o hotel tem eletricidade. É porque se não tem, eu já nem fico eu aí, não é? Vou escolher outro hotel. Porque não é preciso mais que uma tomada doméstica para carregar um carro. Portanto, há um conjunto de situações alternativas, além da casa e do local de emprego. E no local de emprego as empresas deviam de ver que isso também é um benefício. Claro. Há muitas empresas que têm carros de empresa, ou para os seus quadros, ou para o seu núcleo de vendedores, por exemplo, e, portanto, isso é um custo para a empresa. Além daqueles custos que vão deixar de ter, que nós aqui já abordámos por alto, que é a isenção do IVA, em sede de IRC vantagens, não paga ISV como os particulares não pagam o imposto único de circulação, o selo do carro como os particulares não pagam, além do custo da própria eletricidade que é muito mais barata. Portanto, isto tudo vai impactar no preço ou no custo dessa viatura para a própria empresa. Nós neste momento estamos a colaborar na associação com algumas marcas automóveis que nos pediram ajuda para dar formação aos seus vendedores. Muito importante. Hoje em dia, nós chegamos a um concessionário, a um stand, e os próprios vendedores não querem vender o carro elétrico. Por uma razão muito simples, porque sabem que esse carro tem uma margem mais pequena e que essa pessoa não volta. Não volta. Portanto, não há manutenção, não há peças, não há nada. Portanto, é normal que isso assim aconteça. E, portanto, as nossas ações de formação, a pedido das próprias marcas, é um sinal claro que algo vai mudar muito rapidamente. Porque aquelas pessoas, no dia em que não conseguirem vender um carro elétrico, não vão poder vender qualquer outro carro, porque há um conjunto de legislação que está neste momento a ser produzida em todo o mundo, e na Europa também, que vai tornar muito restritivo o uso dos carros com motor de combustão interna, especialmente em ambiente urbano ou metropolitano. Portanto, é possível carregar o carro em praticamente qualquer lugar, portanto não há... Eu nunca fiquei parado sem bateria. E na minha vida fiquei várias vezes parado sem gasolina e sem gasóleo. É evidente que agora sou mais cuidadoso, mas há sempre uma alternativa. É mais fácil encontrar uma tomada elétrica do que encontrar uma bomba de gasolina. Está certo. Voltando à questão tecnológica, há quem diga que o hidrogênio também terá um papel no futuro da mobilidade. O que é que Peças Lopes podes nos dizer sobre isso? Vamos continuar com a mobilidade elétrica sem ter baterias de íons de lítio, baterias sólidas, outro tipo de baterias? O hidrogênio vai representar também alguma coisa nestas soluções inovadoras e mais limpas de mobilidade? Bom, o hidrogênio é uma alternativa limpa, digamos assim, à mobilidade convencional que temos hoje. Mas eu, sinceramente, vou dar a minha opinião. Eu não acredito muito que a solução hidrogênio se venha a desenvolver da mesma forma que a mobilidade elétrica está já a ter lugar e por mais do que uma razão. Em primeiro lugar, todo o processo de conversão, desde produzir hidrogênio a partir de fontes renováveis, e vamos admitir que o é, seguramente, a partir de fontes renováveis. Portanto, e faz sentido, portanto, até é interessante, porque depois se pode armazenar o hidrogênio, e isso é interessante. Mas depois, a sua conversão em energia elétrica, porque tem que ser feita a conversão para energia elétrica, novamente, através de uma fuel cell, e depois a sua utilização dentro de um veículo elétrico para alimentar os motores elétricos do veículo elétrico, porque ele não deixa de ser um veículo elétrico, todo este processo tem uma conversão, um rendimento extremamente baixo. A começar por um eletrolisador que é capaz de ter rendimentos na casa dos 60%. A fuel cell terá rendimentos
também na casa dos 60%. Ou seja, nós estamos a falar de uma eficiência global deste processo na casa dos 40%. Portanto, isto é muito penalizador desta abordagem. E depois, tudo isso implica também a construção de uma infraestrutura que não existe, que é, bom, temos que, sim, explorar as energias renováveis, temos que depois desenvolver eletrolisadores que sejam cada vez mais eficientes, temos que desenvolver toda uma infraestrutura de transporte e armazenamento de hidrogénio, de distribuição de hidrogénio, com regras e normas de segurança extremamente apertadas. Portanto, eu julgo que isto vai ser um bocadinho difícil de ocorrer, acabar por ocorrer por tudo isto. Não é? Portanto, eu não acredito muito na solução hidrogénio, embora as grandes marcas do setor automóvel façam também apostas no hidrogénio. A BMW portanto, desenvolve a solução elétrica e a solução hidrogénio. Portanto, eles jogam nos dois tabuleiros, obviamente, entende-se. E o automóvel elétrico como propriedade, como um serviço de utilização partilhada? O que é que pensa? Não sei, o Nuno quer falar? Aqui é uma opinião um bocadinho pessoal. Eu acredito cada vez menos na posse das viaturas e cada vez mais na partilha. Eu neste momento não tenho automóvel próprio, tenho o da empresa, mas quando preciso recorro aos serviços que já existem de car sharing e com isso consigo fazer a minha vida tranquilamente, em conjunto com os transportes, em conjunto com renta-cars quando preciso fazer viagens mais longas. E acho que hoje em dia as gerações mais novas preferem usar o dinheiro noutras coisas, em viajar, em conhecer outros países e outros continentes, do que estar a investir o seu dinheiro numa coisa que fica parada 80% a 90% do tempo. É verdade. Portanto, mas isto é a minha opinião pessoal. André, acha que isso seria algo que devemos ter sempre em conta? E depois também arrisco-me a falar da minha opinião Claro, pessoal sim, em certo, relação a esta questão. Que eu sou uma grande defensora desta forma de mobilidade de sharing e, aliás, já tivemos a oportunidade de falar sobre essas questões. Eu, quando vivia no continente, praticamente não utilizava o meu veículo, andava muito precisamente nesses sistemas e cá utilizo muito mais, sinto esta necessidade. Acho que há uma necessidade de criar toda uma infraestrutura que permita a utilização. As próprias marcas cada vez mais já se aperceberam dessas questões, portanto já estão a mudar a lógica de modelo de negócio, porque sabem que no futuro nós não vamos querer ter um veículo nosso. Não queremos olhar para ele como um produto, nós queremos olhar para ele como um serviço, claro. Exatamente. Eu só queria acrescentar uma coisa relativamente a esta questão e relativamente ao car sharing, que é o seguinte: o veículo elétrico, já todos percebemos que neste momento ainda é caro. Ora bem, o car sharing pode ser uma solução para ultrapassar a barreira do preço. Portanto, se utilizarmos veículos elétricos dentro do esquema de car sharing, nós podemos ter aqui uma plataforma de alavancar mais o desenvolvimento da mobilidade elétrica. Era só esta nota. Já agora também é sobre o sistema de partilha de veículos. Uma outra questão que o sistema de partilha de veículos vai trazer às grandes cidades, às grandes metrópoles, é a diminuição enorme do número de veículos em circulação, portanto a libertação de espaço para as pessoas, para poderem andar a pé, para poderem andar de bicicleta, para poderem passear, para surgir um jardim novo. Portanto, neste momento, e esta é uma tendência em todo o mundo, está a acontecer nas grandes cidades, é necessário urgentemente libertar espaço, tirar carros, toneladas de ferro que estão nas ruas, a ocupar espaço que pode ser utilizado pelas pessoas para usufruírem das cidades. E daí os governos das cidades terem cada vez uma maior importância sobre os governos nacionais desses países, porque o objetivo de cada cidade é torná-la mais agradável para atrair moradores e para atrair empresas, para ser atrativa do ponto de vista sustentável. Eu julgo que neste momento já todos nos percebemos que o mundo atravessa uma situação muito complicada, quer devido às alterações climáticas, a uma série de perturbações que todos estamos a viver, e parece que é
comumente aceito que é algo que tem que ser feito para mudarmos rapidamente, até pelos efeitos de fenómenos da natureza que estão a ter implicações muito gravosas na própria espécie humana. E, portanto, é preciso fazer, é preciso atuar. E temos que atuar já, não é dizer sim, senhor, é preciso fazer e andarmos permanentemente a dizer que é preciso fazer. Cada um de nós pode fazer qualquer coisa. Hoje já pensarmos, irmos à procura de um filme, ir à procura de algo, para percebermos o que é que nós podemos fazer na nossa vida, o pouco que nós possamos mudar na nossa vida, que nos permita, e uma dessas pode ser, em vez de ter um carro próprio, usar sistemas de partilha de carros ou sistemas de transporte individual, tipo táxi ou Uber, ou tantos que existem neste momento, que vão tornar as cidades mais amigas. Aqui nos Açores isso nem se nota. Eu sento aqui nos Açores e isto já parece um mundo muito evoluído em relação ao continente, a Lisboa, onde eu vivo, porque aí sim é já muito agressiva a poluição, os engarrafamentos, demorarmos 1h30 para ir do ponto A ao ponto B, de casa para o local de trabalho, e mais outra hora e meia para regressar. Estamos a perder 3 horas das nossas vidas dentro de um carro. Portanto, não tem sentido. Portanto, os sistemas de partilha trazem isso tudo que já foi aqui referido. As novas gerações olham muito mais para o serviço. Eu quero ir daqui e ali, rapidamente e economicamente. E para isso há uma série de opções. E não querem ter a chatice que nós hoje temos, que é preciso ter seguro do carro, é preciso saber onde é que arrumar o carro, se não temos garagem é um problema. No outro dia um amigo meu referia-me que atravessou Lisboa de casa para o trabalho e demorou mais tempo à volta de casa à procura de lugar para estacionar o carro que no trajeto de 7 km que ele tinha feito do local de trabalho até a sua casa. Isto é uma anormalidade, isto não tem sentido. Nós devíamos parar para pensar, mas o que é que estamos a fazer? Podemos mudar comportamentos e tornar a vida muito mais agradável. Penso que, para concluir, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu gostava só de referir um outro aspecto que tem a ver com o facto de o veículo elétrico poder ser também um prestador de serviços, nomeadamente na operação do sistema elétrico. Quer em termos do chamado carregamento inteligente, que já aqui falámos, ou seja, no fundo, de transferir o carregamento para as horas de vazio, em vez de o fazer em horas de maior consumo, embora, diga-se, por exemplo, na Califórnia, neste momento, está a acontecer um movimento interessante, que é, promove-se o carregamento do veículo elétrico nas horas em que há maior produção solar fotovoltaica. Porque eles têm um problema já muito significativo de terem uma produção solar fotovoltaica muito grande e, inclusivamente, têm um chamado efeito de pescoço de pato, que é quando o sol desaparece e o consumo começa a crescer, as centrais convencionais têm que fazer um esforço enormíssimo de rampear para fazer face ao crescimento da procura. E então estão a promover que o carregamento tenha lugar também durante o dia, precisamente por isso. Portanto, é só um pequeno à parte. Mas, para além disso, há um outro aspecto extremamente importante, é que, quer em termos do carregamento, quer em termos de um outro conceito que na literatura anglo-saxónica, no jargão anglo-saxónico se denomina de V2G, que é Vehicle to Grid, o veículo elétrico é possível que ele adapte, por um lado, o seu carregamento e, por outro lado, até injete potência na rede, de acordo com a solicitação que a rede lhe venha a fazer, nomeadamente num exercício que tem que ser feito na operação do sistema elétrico, que é a necessidade de garantir o equilíbrio entre a oferta e a procura, e que é feito à custa da observação de uma variável que é a frequência da rede. O benefício que daqui se retira é muito significativo e isso deveria ser incentivado, e julgo que é um esforço que tem que ser feito nos próximos anos. É claro que é preciso um quadro regulatório que não existe, é preciso trabalhar nesse domínio, mas tem que se fazer porque essa é uma oportunidade adicional e que fará com que a utilização do veículo elétrico seja ainda mais interessante, porque quem compra um veículo elétrico acaba também por ter benefícios adicionais pelo facto de prestar serviços ao sistema elétrico. Vai conseguir ajudar a amortizar. Exatamente. Isso é muito importante.
Portanto, de inteiro acordo com aquilo que o professor acabou de falar, portanto, nós temos que olhar para essas questões, essencialmente também do ponto de vista energético, não é? E, portanto, numa lógica da transição das redes elétricas tradicionais para as redes elétricas inteligentes, em que o utilizador final tem cada vez mais um papel importantíssimo e é uma peça-chave em tudo isto. Numa lógica de flexibilizar, portanto, de permitir que haja uma flexibilização de cargas, precisamente para que haja a prestação desses serviços de sistema à rede, e que obviamente podem ser com as smart appliances que vamos ter no futuro, mas pode ser daqui a muito pouco tempo com as baterias dos veículos, e há uma marca de automóveis que neste momento lançou recentemente um veículo que permite já essas questões do vehicle to grid. E, portanto, é necessário começarmos a pensar em fazer projetos piloto na região, onde possamos testar toda essa tecnologia, onde possamos ver o impacto e os benefícios para a própria rede. Portanto, não é só do ponto de vista ambiental, não é só do ponto de vista económico, do ponto de vista também da gestão do nosso sistema, extremamente importante. E só queria deixar aqui uma nota que em dezembro de 2017 a Secretaria Regional de Energia, Ambiente e Turismo, portanto, celebrou um conjunto de compromissos com diversas entidades, nomeadamente 41 no âmbito da Cartilha da Sustentabilidade, onde foram compromissos estabelecidos relacionados, muitos deles, com questões ambientais, com a parte de eficiência energética e com a mobilidade elétrica, em que um dos resultados foi precisamente o primeiro, não é? Objetivo cumprido, a colocação do posto de carregamento rápido a semana passada. Queria apenas deixar esta nota, portanto, estas ações não são só por parte de uma entidade, portanto, não é só o Governo, é necessário toda a sociedade envolvida e uma ação conjunta e devidamente concertada para que tudo isto funcione. Uma última. Só finalizando e acompanhando o que foi dito anteriormente, nós na Mobiet também já temos a questão do vehicle to grid pensada e prevista no sistema. É uma das coisas que queremos vir a fazer e alargar. Neste momento existe a obrigatoriedade em tudo o que é público estar ligado ao sistema, mas nós queremos chegar mais longe e explicar às pessoas que estarem ligadas ao sistema da Mobiet, mesmo nas suas casas, nos seus condomínios, podem ter estas vantagens todas já à mão de semear, já em execução, quando essa tecnologia for introduzida. Agora, também tem que ser franco, neste momento as nossas prioridades, ponto 1, fechar o projeto piloto, concluir as instalações ainda do projeto piloto, o upgrade tecnológico que já está no terreno, concluí-lo, fazer a expansão a todos os municípios do continente que não têm nenhum posto e a fazer o início dos pagamentos na mobilidade elétrica e a abertura da fase de mercado o mais brevemente possível. Estamos a trabalhar muito arduamente para que isso aconteça o mais breve possível. Agora já temos em linha, em planeamento, assim que isto tudo estiver concluído, dar apoio até na questão de regulamentação dessas questões junto do Ministério do Ambiente e mesmo da Energia para enquadrar esse sistema todo. É, mais uma vez, aproveitando o final para agradecer o convite e o que os Açores precisarem, cá estaremos para ajudar. Henrique. Uma última nota, aqui foi referido os valores em relação aos Açores, que são em contraciclo com os valores mundiais. Pode ser uma questão pontual. Mas aqui também já foi referido que algo está a ser feito para isso. E é que o anúncio que foi feito da possibilidade de um incentivo regional, que pode ser ou não cumulativo com o incentivo nacional, é extremamente importante. Eu julgo que é muito importante. E uma outra questão muito importante é isto que estamos hoje aqui a fazer e que vai ser transmitido na RTP Açores, que é falar às pessoas, divulgar às pessoas. Há muita falta de informação e é tal coisa, as pessoas estão um bocadinho acomodadas à rotina do que sempre foi feito, do que sempre fizeram e necessitam de saber que há outro mundo, há mais coisas. E, de facto, os Açores não devem perder esta oportunidade de continuar a valorizar o que tem, que é único, e que pode ser ainda mais valorizado com o afastamento dos combustíveis fósseis, mesmo gradualmente, e carros e mobilidade amiga do ambiente e das pessoas. E assim chegamos ao fim do nosso debate. Podemos dizer que o futuro é do veículo elétrico, de facto. Em nome da organização deste evento, agradeço aos nossos convidados, a quem esteve aqui connosco no Teatro Ribeira Grandense e às pessoas que nos acompanharam através da televisão. Bem-ajam e até breve.